Então, boa noite a todos. Sexta-feira, frio, né? Muito frio, muito frio, muito frio, gente. Que bom que vocês estão aqui. Que bom ver tanta gente. Tem bastante gente na sala. Bem-vindos e obrigada pela presença. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da professora. Doutora Vera Rita de Mello Ferreira é presidente da IAREP, Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica. Ela é doutora em Psicologia Social pela PUC, com tese em Psicologia Econômica. Atua há 28 anos, há mais ou menos 28 anos nessa área. Tem muita experiência no assunto. Ela é consultora, supervisora de projetos, palestrante, professora de Psicologia Econômica, Arquitetura de Escolha, Educação Financeira e Comportamentos Econômicos pelo Vértice, PSI, Instituto de Psicologia Econômica e Ciências Comportamentais. Então, hoje a professora Vera vai falar com a gente sobre psicologia econômica e economia comportamental e o papel do economista, né, dos senhores economistas nessa área. A gente tem como um subtítulo aqui, os novos olhares para o comportamento e decisões econômicas. Então, Haroldo vai complementar e fazer aí alguma observação. Bem-vindo, gente. Boa live para todo mundo, viu? Ótimo. Agradeço muito a Denise, o presidente Pedro Afonso pela presença, o Celso representando aqui a Paraíba, o conselheiro Rosenberg, que está ali, eu estou vendo a imagem dele, agradeço também a presença dele, assim como de todos os outros. Professora, uma honra, muito obrigado por ter aceito o convite. O presidente Pedro me passou essa incumbência de conseguir trazê-la aqui para falar, para a gente poder aprender. E eu reputo o tema extremamente importante, né? A professora estava falando aqui num preâmbulo sobre Prêmio Nobel de Economia, que tratava sobre o tema. Tem um livro muito interessante do Daniel Kahneman, que foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia em 2002, e tem um livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, é uma coisa espetacular, né? E é para não economistas também. E tem um outro cara que eu gosto muito, professora, que é o Dan Ariely, que ele escreveu um livro Previsivelmente Irracional. Esse eu acho genial, esse aqui realmente foi transformador para mim. Professora, uma das ele anda meio cancelado, viu, Haroldo? Então, o Ariely. Vamos ver. Depois você me conta porque ele está cancelado. Mas, o Kahneman diz aqui para a gente o seguinte, né? Quando um orador bem apessoado e confiante sobe no palco, por exemplo, você pode prever que o público julgará seus comentários de modo mais favorável do que ele possa merecer. É verdade, professora? Vamos lá. Obrigado. A palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês, porque eu tenho disfarçado mal a minha alegria de estar agora como presidente da IAREP, da Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica. Eu sou a primeira latino-americana a ocupar essa posição e estou super mal intencionada com todos os planos, projetos, aspirações. Uma delas, sem dúvida, é estreitar o contato, as trocas com vocês, economistas, e poder levar esse diálogo adiante, principalmente aqui na América Latina, que a gente sempre fica meio periférico, né? Então, eu estou vendo como uma oportunidade da gente trazer toda essa contribuição, porque a gente tem contribuições que são originais aqui no Brasil e na América Latina como um todo também, como no Sul Global, né? Lá no meu discurso de posse, no meu discursinho de 2 minutos de posse, eu falei, estou muito honrada de representar o Global South, né? o Sul Global, porque a gente, em geral, não tem muito espaço, né? Então, eu fico muito feliz de poder estar começando essa conversa aqui com vocês, que eu espero que se prolongue, né? Bom, você fez, na verdade, várias provocações, então deixa eu já começar aqui para relativizar um pouco o cancelamento do Ariely, que realmente é um escritor muito interessante, atraente, uma pessoa muito carismática. Ele se apresenta como economista comportamental, embora ele tenha formação em psicanálise, em
psicanálise foi lapso, e psicologia, porque, de fato, a psicologia econômica e a economia comportamental, até por grandes nomes da economia comportamental e da nossa área também, são considerados o mesmo campo, até mesmo por um professor que morreu semana passada, o Jack Netch, que é coautor com o Kahneman, com o Taylor, com ganhadores de prêmio Nobel. Ele faleceu com 85 anos, 87, eu acho, na semana passada. Enfim, todo mundo considera como uma mesma área. Eu também, que fiz a pesquisa da história da psicologia econômica, também vejo da mesma forma. O objeto de estudo é o mesmo, comportamentos econômicos, tomada de decisão, de que forma os nossos, né, humanos, sentimentos, pensamentos e comportamentos impactam os fenômenos econômicos e vice-versa, porque é uma via de mão dupla, e os métodos são também, em geral, muito parecidos. Quem estuda psicologia econômica fora do Brasil, porque praticamente no Brasil não tem assim por exemplo, estatística mais pesada do que estudantes de economia brasileiros têm. Então, eu tive 2 alunos lá no início que foram os primeiros mestres em psicologia econômica pela Universidade de Exeter, um FEA-PUC, o outro FEA-USP, Bruno Vio e Flávia Poças, e isso em 2007, 2008, por aí, e eles falaram, nossa, estatística brava, no mestrado de psicologia econômica. Agora, tem uma diferença, a psicologia econômica surgiu 100 anos antes da economia comportamental. Então, depois, se eu vou falando, eu sou uma geminiana inveterada, eu falo muito. Então, se depois eu estiver soltando demais, vocês me puxem de volta, aí você me segura um pouco, Haroldo. Pode deixar, professora. Obrigada. Eu acho importante fazer essa observação. Em que pese a gente ter completado 140 anos no ano passado na psicologia econômica, ao passo que a economia comportamental tem aproximadamente 80 anos, a revolução dentro da economia foi indiscutivelmente muito maior, foi um terremoto, ainda é. A gente ainda encontra pessoas, como o Pedro estava falando no início, que acreditam que a racionalidade seja absoluta, que todo mundo sabe o que está fazendo, escolhe o melhor para si sempre, aprende com a experiência. Isso, eu que tenho formação em psicanálise, antes da psicologia econômica, a gente fica assim, entra em delirium tremens quando escuta isso, que as pessoas aprendem com a experiência, né? Que os mercados são eficientes, a mão invisível, desculpe, do meu ponto de vista, aquela papagaiada toda, né? Porque a gente já tem tantos estudos mostrando que querer acertar, queremos sempre. Ter sucesso nisso é outro papo, é outro desafio. Ao passo que, dentro da psicologia, estudar comportamento econômico é só mais um tipo de comportamento que a gente estuda. Então, a gente tem psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia educacional, social, clínica. A gente tem, acho que, mais de 20 especialidades dentro do nosso Corecon são CFP, CRP e CFP, dos nossos conselhos, né? Então, a psicologia econômica não causou nenhum impacto maior. Mas, para a economia tradicional, a economia comportamental é um choque. Tanto assim que o pai, que é considerado o pai, o Richard Taylor, Thaler,
que é também de um livro, esse é imperdível, Haroldo, Misbehaving. Esse, para vocês, economistas, não tem como. Eu acho que eu ponho até no chat, porque ele é o máximo. Cadê o chat aqui? Nós vamos pedir umas dicas de mais bibliografia, professora. Eu posso mandar a bibliografia inteira do meu curso introdutório, se vocês tiverem interesse. Temos sim. Legal. Acabou saindo em letra minúscula. É do Richard Taylor, né? Ok, Giovana, vamos mandar. Que ganhou o Prêmio Nobel em 17. Ele foi o último a ganhar o Prêmio Nobel, porque ele peitou tanta gente. Ele é, para vocês terem uma ideia, da Universidade de Chicago, não da economia, da Escola de Administração. Mas, mesmo assim, ele diz que os colegas cruzavam com ele no corredor e olhavam para o lado, olhavam para baixo para não cumprimentar, porque era barra pesada. Ele carregou o piano, assim, que quando ele ganhou o Prêmio Nobel finalmente em 17, era uma segunda-feira. Eu passei a segunda-feira bêbada, só que eu não tomei uma gota de álcool, mas era assim uma euforia, uma alegria de finalmente a justiça ter sido feita. E, de fato, eles deram primeiro para o Kahneman, que é psicólogo, que nem economista é, em 2002. Eles deram para o Robert Shiller, que é brilhante, que é um economista comportamental, e ele é muito de finanças comportamentais também, em 13, e só foram engolir o Taylor em 17, porque daí acho que até estava pegando mal, que eles não estavam reconhecendo, né? E eu faço agora uma aposta e, na verdade, uma torcida para que o próximo seja o George Loewenstein, que é eu brinco que ele é o Deus, porque ele é um pesquisador finérrimo, assim, e ainda por cima, ainda por cima, adivinha de quem ele é bisneto, gente do céu? Do Freud. Daí pronto. Mas ele renega. Mas tudo bem. Ele vai ser keynote no nosso próximo congresso em 23, em Nice, na França. Já fica a dica para quem quiser, de 7 a 10 de junho. Vai ser o congresso, que daí vai ser das duas associações, a IAREP de Psicologia Econômica e a SEIB de Economia Comportamental. Então, Loewenstein estará lá. Esperamos todos estarmos lá também. Bom, voltando um pouco para a perguntinha inicial, Haroldo, a coisa de subir ao palco, etc., etc., eu lembrei de uma coisa que o próprio Kahneman, que eu sou fanzérrima dele. Aliás, eu brinco que eu não perco a oportunidade de ostentar, que eu dividi um painel com ele aqui no Brasil em 2009, assim, uma glória total, né? E ele foi muito simpático, muito gentil e tudo, e ele é uma pessoa assim muito low profile, né? Ele não ostenta nada, nunca, zero, né? E ele, uma vez, eu vi num vídeo, ele subiu ao palco da Sociedade Americana de Psicologia e ele começou dizendo assim: eu estou aqui e eu devo dizer que eu estou um pouco intimidado. Não sei por que eu estou intimidado, mas eu estou um pouco intimidado. Quer dizer, é lindo, né? É bárbaro alguém... Ele já tinha ganho o Prêmio Nobel a essa altura, já estava tudo certo, e ele ter essa humildade, essa segurança até de dizer isso, né? Eu estou intimidado. Agora, nós somos muito impressionáveis, muito sugestionáveis,
Haja vista a montanha de abobrinha que tanta gente acredita e engole sem esforço, né? Então, é uma coisa que o Schiller diz, a gente fala isso na psicanálise também, mas o Schiller, ele diz, por que os boatos, naquela época não falavam em fake news? Aliás, é outro livro imperdível do Schiller, Exuberância Irracional. Schiller, Robert Schiller, que é casado com uma psicóloga. Então, já tem osmose em casa. O Schiller, esse livro é de 2000, Exuberância Irracional, sobre bolhas, e ele diz que os boatos têm força e circulam porque eles ressoam alguma coisa dentro das pessoas. Se não houvesse absolutamente nada para enganchar ou para encaixar, como Kahneman diz, entra por um ouvido, sai pelo outro. Para muitos de nós, fala assim, a Terra é plana. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Né? E a gente revira os olhos, no máximo. Né? Agora, dependendo do que é dito, encaixa, dá o clique. E daí a pessoa acredita plenamente. Que é também o que a gente pode chamar de viés de confirmação, que é aquilo. Eu só acredito naquilo que eu já acredito. Se eu não acreditar, eu vou dizer, mas qual é a fonte? Nossa Senhora, eu acabei de lembrar. Deixa eu pensar aqui rapidamente se eu posso falar ou não. Eu vou falar de forma completamente anônima. Grupo de WhatsApp da vida, alguém comenta fatos, né? Fontes fidedignas, etc, etc. A outra pessoa não concorda, né? Acredita em boatos e ameaça o primeiro, a coisa de matar o mensageiro, né? Então, isso a gente faz o tempo inteiro, né? Todos nós fazemos de alguma forma, né? Agora, quando a gente se apoia sobre a ciência, aí reduz um pouquinho o risco da gente acreditar em baboseira, né? Professora, isso tem correlação com aquilo que o Kahneman escreve no livro dele, quando ele fala que muitas vezes a gente tem uma determinada opinião e a gente está errado e não consegue enxergar isso, mas um observador externo, atento, consegue enxergar isso mais fácil do que nós. Isso tem total relação com esse tema, né? Tudo a ver. O Kahneman tem uma frase também brilhante que ele diz o seguinte, nós somos cegos, ponto. Até aí, acho que pouca gente vai discutir. A gente realmente não enxerga tudo, distorce, etc. Mas o grande problema é que nós somos cegos para a nossa própria cegueira. A gente não se dá conta de que é cego. Né? Então, esse é o problema. Daí não consegue corrigir os erros, não consegue aprender com a experiência. Isso vai limitar muito. Eu sintetizo um pouco isso que na economia comportamental é chamada de viés de confirmação e que um psicólogo que é muito amigo do Kahneman, que chama Paul Slovic, ou Slovic, né, que é Paul Slovic, ele criou o conceito de heurística afetiva. Heurística é aquele atalho mental, aquele caminho simplificado e rápido, por isso que o livro do Kahneman chama Rápido e Devagar, quer dizer, esse jeito da mente funcionar, que é cortando caminho para agilizar, para simplificar a percepção, a lembrança e a avaliação dos dados. Então, tudo isso, e a gente faz isso cotidianamente. Tudo que a gente faz pelo piloto automático, que vai desde na hora que acorda, você
já sai da cama de um determinado lado, você já vai para a cozinha, para o banheiro, você já faz isso, já faz aquilo, automaticamente você não tem que ficar pensando. E é muito bom porque nos poupa tempo, energia, etc. Não daria para a gente ficar, ai meu Deus, abro o olho ou não abro o olho, levanto por esse lado, levanto por aquele lado, calço o chinelo, não calço. Enfim, então a gente já faz tudo automaticamente. Então as heurísticas são úteis, esses atalhos mentais. O problema é que, frequentemente, elas podem nos induzir aos chamados erros sistemáticos, que eu acho que é onde pega aí para a economia tradicional, que diz que, sim, pode haver erros, mas eles não serão previsíveis. E o pessoal aqui está dizendo o contrário. Erra e erra previsivelmente, como o título do livro do Ariely. Que, aliás, aí uma outra coisa, nós da psi não falamos em irracional, não é irracional, é limitadamente racional, porque sempre vai ter alguma justificativa. A pessoa entende aquilo que ela está fazendo como racional, de algum jeito, mesmo que para o outro olhe e diga, tá maluco, né? O que é isso? Então, não é que tenha uma coisa irracional, todo mundo é maluco. Não, é limitadamente racional. E, na psicanálise, a gente pode dizer que somos todos frágeis, precários e limitados. Que algumas pessoas até se ofendem quando ouvem isso. Mas é que somos todos, não salva ninguém, né? Então, não tem ninguém melhor que o outro. Todo mundo dessa forma. Professora, mas quando a gente compreende, né, essa racionalidade limitada, eu acho que a gente, ou pelo menos a gente tenta estimular, fala, poxa, será que eu não estou sendo levado para um caminho que não é o mais apropriado, por exemplo, pelas empresas que fazem publicidade? Um dos exemplos que o Ariely coloca no livro lá é, por exemplo, uma revista que quer que você assine apenas o eletrônico. Aí coloca 3 tipos de preços diferentes e acaba direcionando você para aquilo que ela quer e você nem percebe. Você acaba comprando o que ela quer. O pessoal de marketing estuda muito psicologia. E como é que a gente faz? Nós, economistas, a gente pode e deve aprender com esse pessoal do marketing também, até mesmo como consumidor ou como vai comprar uma ação no mercado financeiro. Eu queria que a professora correlacionasse isso à tomada de decisão do próprio economista. Como é que a gente faz? Quais são as lições que a gente tira disso, professora? Não, sem dúvida. Isso é o que eu acredito ser a missão das ciências comportamentais aplicadas, tanto do lado da psicologia econômica quanto da economia comportamental. Ajudar o cidadão a se proteger dessas manipulações todas do marketing. Porque o marketing está careca de saber de tudo isso e explora totalmente essas fragilidades que todos nós temos. Então, aí não tem uma grande novidade. A novidade está em nós nos apropriarmos dessas ferramentas de análise do próprio conhecimento para poder criar os antídotos, para estimular a conscientização, para empoderar, né, os cidadãos. Essa foi a proposta que eu defendi na minha tese do doutorado. Na agenda, que é o último capítulo, a ideia é uma proposta de emancipação por meio de conhecimentos não só das informações da economia, mas também das informações sobre o funcionamento mental, para que as pessoas entendam como elas são frágeis, como elas são precárias, como elas são limitadas e possam se defender, porque é muito assimétrico, né? Quem tem mais grana, mais tempo, mais ferramentas tecnológicas, vai ter mais a manha de manipular, de impor pautas,
impor as discussões e de, agora que está super na moda falar em narrativa, em construir narrativas, etc., etc. A gente está vendo, está vivendo isso, né? Então, para mim, a função da psicologia econômica e da economia comportamental é trazer um pouco mais de equilíbrio, tornar a luta menos desigual, como eu digo, para que o cidadão possa ter mais força para se contrapor a essa avalanche que vem sob a forma de apelos de consumo, que bombardeiam a gente o tempo inteiro, e todas essas histórias que a gente fica ouvindo aí, querendo conduzir para um lado, para o outro, fazer a cabeça da gente, como dizia antigamente, né? Então, e que eu estava dizendo, eu resumo essa maneira. Aliás, deixa eu aproveitar para dizer uma coisa. O que o Kahneman diz, que nós temos duas maneiras de funcionar, da mente funcionar, uma que é rápida, automática, simplificada, que pode levar aos erros sistemáticos, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas cometendo os mesmos erros do mesmo jeito, nas mesmas circunstâncias, e que é quem executa as ações, é esse lado quente, ou que o Taylor chama que é o Homer Simpson, que mora dentro da gente, né? Impulsivo, sem autocontrole, jogado no sofá, enchendo a cara de cerveja e de donuts lá, de rosquinhas, etc., etc., e que pilota uma usina nuclear, né? Ao risco, e o outro lado, o outro jeito da gente funcionar, que é, aí sim, com mais raciocínio, olhando o longo prazo, tendo condição de integrar os vários elementos do contexto, mas esse é lento, não dá conta de ficar ligado o tempo inteiro e não toma as decisões. Ele planeja, ele tem a intenção, mas ele não executa. Esses dois jeitos de funcionar não significam regiões do cérebro. Isso é muito importante, porque tem gente por aí falando é lado direito é o que chama sistema 1 e lado esquerdo do cérebro é o sistema 2. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não vamos fazer essa confusão, porque o Kahneman passa mal. Ele tem um chilique quando as pessoas fazem esse tipo de comentário. Ele não aceita de jeito nenhum. Professora, perdão, pode continuar. Eu ia só acrescentar o seguinte, né? Ou acrescentar em termos de provocação, para a gente continuar nessa conversa boa que a gente está aprendendo bastante aqui. Quando ele fala lá no sistema 1, ele fala que isso aí é meio que intuitivo, né? A gente já nasce com isso, já estamos preparados para a sobrevivência, né? E ele é fundamental. E eu diria assim, pensando lá no homem, na mulher das cavernas, não dá para você pensar muito, né? Você tem que comer e tem que fugir dos predadores. Ponto. Isso aí que vai te manter vivo, que vai te colocar aí por muitos anos na história. E agora a vida ficou um pouco mais sofisticada. O número de predadores, entre aspas, é muito maior. Eles são muito mais sofisticados. E para você tomar decisões para se defender desses predadores, elas também são mais sofisticadas. Mas aí você tem que ter um raciocínio mais bem estruturado, mais bem preparado. Esse lado 2 aí, e da natureza nossa é sermos preguiçosos, segundo o Kahneman, para pensar. Então, você tenta decidir rápido. Inércia. Isso. O que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte, professora, significa dizer que nós, economistas, e nós, cidadãos, temos que cada vez mais estudar para que a gente entenda as sutilezas desses novos predadores? Isso é bom para todos nós? Estudar mais, estudar coisas diferentes, uma cultura geral nos ajuda a nos livrarmos desses predadores? Bom, acho que, sem dúvida, quanto mais embasamento científico, melhor. Agora, eu sou suspeita para dizer, mas, sem dúvida, ciências comportamentais eu acho essencial para o economista. Eu adoraria ver
como disciplina na graduação e como linha de pesquisa na pós-graduação de todas as escolas de economia do país e do mundo. A economia comportamental, da mesma forma como eu adoraria ver isso na psicologia como psicologia econômica. Então, eu acho que é essencial, porque vamos encarar os fatos, né? O modelo do Homo economicus, nossa, já está meio antigão, né? Não sei se dá conta para todas as complexidades, para toda a sofisticação do século XXI, né? Então, vai fazer 200 anos já, talvez precise ser revisto e enriquecido de alguma forma, né? Porque faz sentido pensar isso quando a gente pensa justamente nos nossos ancestrais, que primeiro viviam muito pouco. Eles, né, se a gente hoje chega facilmente aos 100 anos, eles, com alguma dificuldade, chegavam aos 25. Então, justamente o que para eles importava era ficar vivo até hoje à noite, e hoje à noite ficar vivo até amanhã, e poder passar adiante os genes. Era a única coisa que eles tinham que focar. E não dava mesmo para pensar em outra coisa, porque o tempo inteiro eles estavam sendo ameaçados por tudo que cercava, né? Então, tinha predadores, tinha falta de comida, tinha falta de água, tinha enchente, tinha fogo, tinha... Ixi, né? Era bravo. Atualmente, que a gente já tem, uma parte da humanidade, né? Nós que estamos aqui. O pessoal que está morando na rua é outra história completamente diferente, muito próxima, isso é tão trágico, muito próxima a como os nossos ancestrais viviam, né? Mas, para quem está aqui, a gente já tem as necessidades básicas garantidas, você pega o seu jantar na geladeira, esquenta, vai fazer, enfim, não tem que ficar fugindo, nem caçando, nem coletando, etc. Então, para aquele ancestral, ter decisões muito básicas era suficiente para sobreviver. Hoje, a gente talvez tenha dado a volta no parafuso e vá dar uma nova volta no parafuso, porque com os desafios climáticos, talvez a gente volte para aquele ponto de não ter nenhuma garantia de sobrevivência, porque de onde vai pegar água, como vai sobreviver no calor escorchante, como eles estão passando na Europa nesse momento, a comida não vai poder ser plantada, não vai ter água suficiente, enfim. Espero que não, gostaria que fosse diferente, mas a gente está se encaminhando para isso, o mundo, né? O mundo está se encaminhando para... Eu queria provocar a plateia a fazer as perguntas aqui no chat para que não sejam só perguntas minhas. Mas, professora, tem dado vários exemplos aí, né? Tem um exemplo no livro do Dan Ariely, que ele menciona lá que os pais não atrasavam em buscar os seus filhos na escola. E aí, alguns atrasavam raríssimas vezes. E aí falaram, para acabar com esses atrasos desses que estão raramente, mas estão vindo, vamos colocar uma multa, porque parece que a questão moral não é suficiente. Vamos colocar uma multa. Colocou-se aquela multa imaginando que, olha, agora vai zerar, não vai ter ninguém. Ao contrário, as pessoas falam assim, não, agora tem um preço, não é mais uma questão moral. Se eu estiver aqui conversando com alguém e quiser ficar um pouco mais, eu sei que a multa é R$100 e depois eu vou buscar o meu filho. Isso acabou gerando mais problemas. Como é que a gente interpreta isso nas questões econômicas, inclusive nas questões legais, né? Do ponto de vista do direito, né? Multas e penalidades, às vezes, elas podem ser menos eficientes do que uma boa estrutura, uma construção moral, professora? Está certo essa análise que eu vi a partir da leitura do Dan? Acho que sim.
Agora, eu acho que tem até, primeiro, uma coisa mais geral para a gente pensar. Quando o Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel em 2002, ele dividiu com um economista experimental, o Vernon Smith, que também foi assim outra heresia, aparentemente, para o establishment da economia. Eles chamavam, naquela época, né, há 20 anos, de os economistas de jaleco branco, porque eles estariam no laboratório e tal, tal, tal. Justamente porque não dá muito para a gente pensar em natureza humana imutável, que então, por exemplo, eu tiro uma ideia da revista Capricho que, se puser uma multa, os pais não vão mais atrasar. E daí quebra a cara, porque eles interpretam de um outro jeito, falam, já que eu estou pagando agora, não vou me preocupar com isso, né? E o problema, né? Quando eles tiraram a multa, o comportamento não cessou. Eles já tinham ficado naquela visão de mercado e não voltaram para a perspectiva de normas sociais. Ah, não vou atrasar, porque vou ficar segurando um professor lá, né, com meu filho, papapá, papá. Então, a importância dos experimentos na economia. Da mesma forma que na psicologia, e na psicologia a gente já sabe disso há décadas, né? Mas na economia, e isso, aliás, é o que acabou também dando o Prêmio Nobel em 19 para um trio brilhante, e daí eu sou mega fã da Esther Duflo, que foi uma das poucas mulheres a ganhar o Prêmio Nobel de Economia, ou qualquer Prêmio Nobel. Ela é o máximo, eu tenho brincado que ela é minha crush atual, porque ela é uma pessoa muito interessante também. Então, a Giovana está aqui, Giovana, estou gostando de ver, né? Esther Duflo, francesa, casada com um indiano que ganhou também, o Abhijit Banerjee, né? Uma coisa assim, ou ao contrário, enfim, e o Michael Kramer. E eles justamente fazem experimentos de campo. Então, vamos ver se reduz a mortalidade infantil se a gente der 1 quilo de lentilha quando os pais vierem vacinar as crianças. Então, para um grupo a gente dá a lentilha, para outro grupo a gente não dá. E a gente observa o índice de vacinação e, consequentemente, de mortalidade infantil depois. E eles vão além, como são economistas, né? Eles vão fazer a conta, em termos de política pública, o que fica mais barato. Obviamente, dar 1 quilo de lentilha, porque daí você garante que as crianças fiquem vacinadas, você não gasta em saúde pública e não perde a população, né? Porque a gente precisa das crianças também. Então, eu acho que isso mostra a importância da experimentação. Desculpa. Não que é isso. Isso que é política pública baseada em evidência, né? É isso que a gente sempre pede, isso é política pública baseada em evidência. Eu queria questionar... Pode falar, professora. Falar. Tem um outro, eu acho que ele é economista comportamental, eu não tenho certeza se ele é economista ou psicólogo, e isso que é bom, né? A gente não tem certeza. É o John List, ele tem falado também o inverso, evidências baseadas em políticas. Então, sem dúvida, todas as políticas públicas deveriam ser baseadas em evidências científicas. Para nós, pelo menos, que conseguimos pensar, não ter economista, né? Giovana tá. Então, sempre baseados em evidências científicas, é óbvio. Mas ele levanta essa outra lebre, que é muito interessante, que as evidências também precisariam ser baseadas em políticas, ou seja, você precisa ter uma escala de testes que você obtém por meio de políticas. Então, aí você vê que
Então, aquilo que eu fiz, um pequeno experimento que deu certo, foi replicado num outro pequeno experimento, vira um artigo científico, mas às vezes não é suficiente, você precisa escalar, você precisa usar aquilo em larga escala para poder dizer realmente funciona. Então, é uma ideia interessante, que, aliás, ele tem um livro chamado The Voltage Effect, que está bombando por aí também. Maravilha. Professor, eu vou ler aqui uma pergunta do Marcelo, tá? Que está no nosso chat aqui. Uma dúvida. A inflação sempre deixou sua marca na população brasileira. A professora acha que a população brasileira tem medo de voltar à superinflação? Você acha que isso ainda está no psicológico, né? No psicólogo das pessoas, no psicológico das pessoas? Então, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, né? A inflação, que eu comecei em março de 94 para estudar o aspecto emocional daquela inflação desgovernada que a gente tinha, e não tinha nenhum aviso prévio de que em julho viria o Plano Real e conseguiria, né, a façanha de realmente controlar. Durante muito tempo, eu sempre pude observar que havia o receio, sim, de voltar à inflação e tudo mais. Só que já se passaram muitos anos. E talvez esta geração não tenha registro. Quem nasceu no começo dos anos 90, final dos anos 80, por exemplo, tem um pouco de lembrança ou não tem lembrança nenhuma. Quem nasceu de 94 para cá não tem mais lembrança. E essas pessoas estão já no mercado financeiro, por exemplo, no mercado profissional, não no mercado financeiro, no mercado profissional. Então, eu não arriscaria dizer que realmente ainda tem uma marca forte para essa nova geração. Para nós tem, para mim tem, né? Para todo mundo que perdeu dinheiro naquelas sucessivas mudanças de moeda, para todos nós tem. E era horrível, era, né, detestável, aquela coisa, recebe dinheiro, sai correndo, compra tudo, fica na fila do posto de gasolina, passa a noite lá, blá, blá. Era um saco aquilo, uma perda de tempo absurda, né? Eu queria ver se o Rosenberg quer fazer uma pergunta de viva voz, se ele quiser depois, senão eu já vou passar daqui a pouquinho para o Pedro. Mas, professor, eu diria até que a gente tem uma questão... a arquitetura das casas brasileiras mudou depois da inflação. O que eu digo? Nós que temos aí cabelos brancos, não é meu caso, né, que eu não tenho mais cabelo, mas a gente lembra das casas com um cantinho chamado despensa, que os pais compravam ali tudo, saíam correndo com o salário, compravam no supermercado e enchia a despensa da casa, porque senão o dinheiro não daria depois, né? E hoje a gente não tem mais isso, basicamente nas casas, apartamentos. Imagina quem mora num estúdio hoje se vai ter uma despensa, não existe isso, senão não venderiam tantos estúdios. Então, realmente, essa questão da inflação foi muito dura. Rosenberg, quer fazer alguma pergunta de viva voz para a professora? Obrigado pelo seu prestígio aqui conosco agora. É isso, o prazer é meu de estar ouvindo. E no ouvido de um neoclássico, a palestra tem um sabor todo especial, porque é importante entender isso. Quando a gente faz um modelo abstrato de racionalidade perfeita, a gente não está dizendo que o mundo é assim. A gente está mostrando que, se fosse assim, quais são as implicações. E nada melhor do que ter a experimentação que essa nova linha da economia casada com psicologia traz, para corrigir, constatar e encaminhar realmente para uma situação melhor. Como você levantou. Primeiro, os predadores. Nada é melhor para enfrentar os predadores do que informação, que é exatamente o que a gente busca nesses estudos. Então, nota, no fundo, o que nós estamos tentando fazer com órgãos de controle sobre enganação, com punição
de monopólios, etc., é tentar conduzir a sociedade para ter um nível de informação e de objetividade nas suas decisões e controlando os abusos empresários. Agora, infelizmente ou felizmente, nós não descobrimos nada melhor para controlar o empresário e sua tendência a predador do que outro empresário predador. E nada melhor para controlar a Apple do que a Samsung. E, na medida em que a gente tempera isso com esse conhecimento empírico, que é tão valioso, nós estamos avançando realmente para uma sociedade mais objetiva e mais sábia na tomada de decisão. Eu queria gastar 2 minutos, professor, para ilustrar uma coisa muito bacana. A Elka Rosenberg, que foi minha esposa, quando voltou do PhD, a tese dela, isso, olha, lá atrás, em 73, foi um estudo empírico maravilhoso. O que ela fez? Ela conseguiu uma verba da Fundação Ford para fazer uma pesquisa de campo. Pegou Sobradinho, uma cidade satélite de Brasília, tomou uma amostra de famílias de baixíssima renda, baixa renda, média renda, alta renda. Para cada uma delas, eles fizeram no campo como era o consumo, o que eles compravam e qual era o tamanho da família e quais as idades dessa família. Para que isso? Para jogar no computador e ele contar com otimização de programação linear, sabendo o conteúdo nutreico de cada alimento, sabendo o preço no mercado de Sobradinho, sabendo o que seriam as necessidades, o computador cuspia para cada família o que seria a alocação ótima do orçamento. E deu um resultado maravilhoso. Para as famílias de baixa renda, a identidade era perfeita. Elas gastavam da forma mais sábia possível. Ou seja, o comportamento, a tradição de mãe para a família, a história de comida forte, comida fraca, comida vermelha. Perfeito. No que a renda sobe, aí vai se afastando. Claro, o cara, em vez de comprar carne moída ou mandioca, ele tem um poder aquisitivo, ele compra um camarãozinho de vez em quando. Então, o bonito disso expõe a realidade, gera informação. Acho que esse é o papel mais importante nosso. Não é tratar o consumidor como um idiota, é tratar como um agente racional que está subinformado. E por isso que na economia neoclássica, a difusão de informação, a difusão do conhecimento científico é crucial. Isso é que fez com que tudo mudasse. Não existe mais mão invisível na teoria neoclássica. Vocês viram há 2 anos o que nós conseguimos. O governo deu dinheiro. Onde que você vai achar isso? E nos Estados Unidos, num governo de direita. Então, o bonito dessa nossa ciência econômica é, com o apoio da empiricidade, cada vez mais tornar o consumidor soberano, tornar o processo decisório cada vez mais objetivo e caminhar, então, para uma sociedade mais eficiente. Eu nem toquei no problema de distribuição de renda, porque isso dá mais uma palestra do professor. Mas excelente, estou felicíssimo de ter participado. Nossa, muito obrigada, porque eu esqueci até de impetrar um habeas corpus preventivo para mim mesma, né? De vir falar todas essas coisas assim, meio na cara dura para todos vocês, mas vocês me deem um desconto, porque eu não sou economista, então daí eu até posso... Não, entre vocês, economistas, eu vejo até muito mais, assim, eu acho que eu estou até mansinha, né, razoavelmente, mas entre economistas comportamentais e mainstream, nossa, o pessoal se pega assim, né? Então, mas, claro, nada pessoal, muito obrigada pela contribuição. Uma tese muito inovadora, imagine em 73 fazer isso, que bárbaro, que bárbaro. E, justamente, a gente estuda isso nas ciências comportamentais com o nome de psicologia da escassez, que, aliás, outro livro importante que já está traduzido é Escassez, eu não vou escrever agora, senão eu vou perder o raciocínio, mas é Mulainathan, que é um economista indiano, e a Lilian está aí com cara de quem vai escrever.
no chat, minha aluna querida ali. E o Eldar Shafir, que é psicólogo. Então, um psicólogo e um economista foram estudar como fica a tomada de decisão da baixíssima renda. O que acontece na mente dessas pessoas quando elas estão submetidas a uma falta extrema e crônica. Não refresca nunca. Elas ficam experts em gastos. Elas conseguem fazer render de um jeito que a gente não conseguiria, de jeito nenhum. Aliás, eu sempre falo isso para os meus alunos. Se jogasse qualquer um de nós na rua 3 dias, não saíamos vivos. Sem dinheiro nenhum no bolso, sem nada com a roupa do corpo, não sobreviveríamos, provavelmente. Eles sobrevivem porque eles entram no chamado túnel da escassez, que é o foco extremo naquilo que está faltando. Então, eles têm um experimento, por exemplo, na saída de um supermercado, eles perguntam para uma família de classe média que comprou pasta de dente, entre vários outros itens. Qual o preço da pasta de dente? Cara, não sei, R$10? Ou 15? Ou 5? Não sei. Quando pergunto para uma família de muito baixa renda, ela fala R$5,65. Porque eles sabem exatamente no centavo, porque eles têm que fazer aquilo caber em R$50, em R$100. Então, eles não podem se dar o luxo de gastei, pronto. Agora, aí que está. Quando eles saem dessa chamada mentalidade de escassez e entra um dinheiro extra, auxílio emergencial, Auxílio Brasil, qualquer coisa dessas, eles entram na... Aí, Lilian, boa. Eles entram na mentalidade de abundância e podem meter o louco. Como uma outra aluna, planejadora financeira, certificada na CFP, atendeu um rapaz no Rio que vendia coco na praia. E ele, naquele verão, que já faz uns 3 anos, não, antes da pandemia, uns 4 anos, ele tinha ganho R$10 mil, uma fortuna para ele. O que ele fez? Ele comprou 3 televisões de tela plana. Ele pirou. E vai saber o que o vendedor falou para ele também, né? Porque ali a coisa entra junto, né? Então, a sua ex-mulher matou a charada, direto. Ela comprovou exatamente isso 50 anos antes. Então, parabéns, muito legal, muito legal. Professora, agora, eu vou encaminhar... eu tenho mais uma pergunta da plateia, mas pode concluir, perdão. Já estamos estourando aqui. Não, só dizer, eu tenho dúvidas sobre essa ideia de que para um empresário predador, outro empresário... Eu preferia que não fossem todos predadores. Eu falo sempre do quinteto fantástico, que a gente, com desses elementos só, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Agora, a gente tem que juntar a união faz a força. São 5 elementos, por isso o quarteto eram os Beatles, né? Mas o quinteto fantástico, então, são as ciências comportamentais, primeiro elemento, informando políticas públicas, segundo elemento, ou, no meu caso de educação financeira, que trabalho muito com isso, também educação financeira, informando a defesa do consumidor, para reduzir essa assimetria, informando a regulação, se todos os empresários são predadores, tem que botar focinheira neles, né? Senão esse negócio não vai acabar nunca. E informando essa área que chama arquitetura de escolha, que a gente nem deu tempo, fica para uma próxima aí para falar, mas que é um desenho comportamental do contexto. Já fica o convite para uma próxima, tá, professora? Tá, você deu papo bom, acaba rapidinho aqui o nosso tempo. Mas eu tenho uma pergunta aqui que eu preciso encaminhar,
Claro. E essa história de empresário predador, por exemplo, o governo dá um auxílio emergencial e os bancos podem emprestar uma grana para quem está recebendo auxílio emergencial a juros de 20% ao mês. Aí eu fiquei feliz em ver, professora, que o banco em que eu sou correntista, que eu não vou fazer propaganda, disse, olha, nessa eu não entro. Mas ele não entra porque ele sabe que está fazendo mal para aquela população. E eu achei isso interessante, ou seja, ainda existe algum nível de inteligência, né? E empresários estão tomando cuidado, mas é importante. Não são poucos, tá? Tem muito empresário que não é só necessariamente assim tão agressivo. Ó, a pergunta aqui da plateia é a seguinte, da Maria de Fátima. No contexto da psicologia, gostaria de saber a sua opinião sobre a eficiência de mercado, a racionalidade do investidor e os modelos de previsão para antecipar o comportamento do mercado. Acho que ela está perguntando aqui sobre a nossa famosa econometria para tentar fazer os modelos de previsão. O que você acha, professora, desse assunto aqui? Pergunta da Maria de Fátima. Eu vou tentar lembrar de uma citação do Simon, que eu escrevi aqui até o nome dele, que ganhou o Prêmio Nobel em 78. E ele, no discurso, olha a coragem do cara, né? No discurso do Prêmio Nobel, ele falou: os economistas e a econometria, né, os economistas tradicionais, a econometria e tal, eles têm, eu vou falar de cabeça, eles têm essa paixão por um jardim de modelos matemáticos e tal, que evita que eles entrem em contato com as deselegâncias do mundo real. Isso aí é literal, né? As deselegâncias do mundo real. Como eu acho que onde a gente precisa estar é no mundo real, que é deselegante pra caramba, que é sujo, que é injusto, que a gente não consegue entender, que é um desafio monumental, e é por isso que a gente tem que estar aí. Então, eu não aposto praticamente nenhuma ficha em nada disso. Maravilha. Acho que a gente tem que olhar para como as coisas acontecem na realidade e que fica muito longe desses modelos tão limpinhos, né? Maravilha. Presidente Pedro, eu queria lhe passar a palavra e depois, se permitir, acho que queria o Celso fazer um convite para todos nós. Essa reunião vai ficar gravada e depois outras pessoas vão assistir e acho que vale a pena. Presidente Pedro, a palavra é sua aqui, depois a gente passa para o professor fazer as considerações finais dela. Obrigado, Haroldo. Doutora Vera, mas certamente fizemos nesses 3 anos muitas lives. Eu tenho absoluta convicção de que esta está sendo uma das mais profundas, as de mais ricas de todas as que nós fizemos, sem demérito de nenhum outro expositor. Então, queria lhe agradecer muito por isso. Nos traz coisas, basicamente, né? Eu que não sou uma pessoa teórica, antes de falar da minha não teoria, aviso ao Haroldo que o comportamento do banco dele é porque o banco sabe que cliente morto não paga tarifa. Então, ele não vai fazer, porque senão ele mata o cliente. Então, antes de matar o cliente, ele vai pensar que não vai ter a tarifa no mês que vem, né? Eu sou bem pouco teórico e acabei de descobrir, professora Vera, uma coisa que eu cheguei a fazer na minha prática profissional e descobri que se chama túnel de escassez. Eu acabei de descobrir isso, não sabia. Uma amiga minha que é psicóloga, ela falou assim, olha, eu não quero discutir problemas dos meus pacientes com você, ela tem um consultório, né? Mas eu acho que a maior parte dos meus clientes tem problema econômico, e o problema econômico financeiro, na verdade, financeiro, é que está fazendo os problemas restantes da vida dele. Se eu falar com eles, se eles quiserem que você participa comigo? E ela pediu autorização aos pacientes, os pacientes concordaram, e eu fui assistir e dando meus palpites. E era justamente isso. A gente percebia que a vida financeira da pessoa estava de tal forma desorganizada que a vida toda dela se desorganizou. A vida familiar, a vida de relacionamento de um modo geral. E algumas dicas que eu dei caminharam para esse que hoje eu descobri chama-se túnel de escassez. Eu falei assim, você para não sair do túnel. Que aí tem a ver também com a pergunta que o Marcelo fez
logo em seguida ali, que eu vejo que tem uma pergunta sobre educação econômica, educação financeira, que é uma luta muito grande já de 15 anos. 15 anos nós começamos, depois 10 anos por um mistério que alguns daqui sabem o que aconteceu, não se fez nada, que é a educação financeira, que é importante para qualquer pessoa. Se for ser psicólogo, se for ser biólogo, zootecnista, engenheiro, não importa, tem que saber algumas noções de finanças. A gente viu isto durante a pandemia. A pandemia nos mostrou claramente que se as pessoas estivessem um pouquinho mais preparadas, o sofrimento teria sido menor. Claro. E nós temos um trabalho no Corecon 2007 até 2010, depois suspendeu isso, depois retomamos já há 2 anos, de introdução da educação financeira no currículo do 2º grau das escolas públicas e tentando agora também nas escolas particulares, porque acho que é absolutamente fundamental. Então, quer dizer, algo que vá resolver a vida material vai poder também ajudar, me parece, o equilíbrio da pessoa, inclusive psicológico. Então, acho que tem várias coisas, mas eu não sou nem um pouco teórico, só fui associando aquilo que me ocorreu. Quero agradecer muito e a presença de todos. Sei que aqui temos tanto economistas como estudantes de economia, temos pessoas de Angola aqui, já estamos vendo que temos pessoas de Angola, temos pessoas de Roraima, que muito bem-vindos, alunos, etc., né? E eu acho que foi muito bom, excelente e, de fato, parte 2 depois, parte 2. Com prazer, com prazer. Ô, Celso, eu queria passar, já que ele falou dessa visão internacional, queria que você fizesse aí o seu chamado aí para todo mundo participar do CINSE, e aí eu passo para a professora fazer as considerações finais. Professora, a gente já está caminhando para os encerramentos. Celso, por favor. Bom, eu agradeço o convite, faço minhas palavras do presidente Pedro Afonso com relação à professora Vera Rita, não nos surpreende pela leveza com conduz as suas apresentações. Eu até gostaria, na presença do professor Rosenberg, não sei se tua esposa voltou a Sobradinho. Passados 50 anos, Sobradinho hoje é um bairro de elite, né? Só tem condomínios de alto luxo, fruto das invasões feitas pela elite brasiliense em terras do Estado ou do Distrito Federal. Completamente alterado Sobradinho. Bom, eu, nessa oportunidade, renovo o convite para todos os economistas e outros convidados. Está conosco em novembro, dia 2, 3, 4 e 5 de novembro, aqui em João Pessoa, para participar desse reencontro do CINSE, o CINSE 2022, né? Será uma oportunidade única, passado 4 anos, né? O último foi em 2018, de nos reencontrar para discutir o nosso mercado de trabalho, discutir o nosso sistema, fazer uma revisão da conjuntura econômica. Ela tem até uma grande oportunidade, que o CINSE acontece depois das eleições. Anteriormente ele acontecia em setembro, mas os organizadores acharam conveniente realizá-lo em novembro, depois das eleições, para não, né, seria provavelmente um CINSE muito conturbado, né, se realizássemos aqui em setembro. Então, fico todos convidados para comparecer aqui a João Pessoa. Estamos realizando esse evento com todo carinho. Foram 4 anos de expectativa. Então, toda a experiência que nós tivemos em organizá-lo e, de repente, desativá-lo, então nós estamos reunindo essa experiência com a experiência dos companheiros de outros conselhos, no sentido de fazermos um grande evento. Além daqueles tradicionais grupos de trabalho, os 3 grupos de trabalho, nós vamos ter um resgate do legado de Celso Furtado, vamos ter um painel aqui sobre a economia nordestina, e também, para coroar, na sexta-feira, vamos realizar o Baile do Economista, né? Uma grande festa para nos confraternizar nesse encontro. Então, estão todos convidados. Novembro, aliás, João Pessoa faz verão o ano inteiro, mas novembro tem sua característica, né, peculiar. Aí, nessa época, a praia tem um verde esmeralda magnífico, né? Maravilha. Celso,
agradecemos muito aí o seu convite, o seu gentil convite. Tenho certeza que isso aqui vai ficar gravado. Eu vi que está colocado aqui no chat, inclusive, o site, né? A Denise fez isso gentilmente. E, professora, essa aqui é mais uma palestra, inclusive, internacional. Tem gente também da Holanda, que a Renata Trindade está da Holanda e disse isso aqui para a gente. É mais uma palestra internacional que a gente já fez. A gente já fez umas 2 ou 3 já, que tem gente aí participando de fora do Brasil. Professora, as suas considerações finais, ao passo que agradeço demasiadamente, já fica o convite para uma próxima que vamos marcar também, tá bom? Por favor, professora. Muito obrigada. Realmente, para mim, foi um prazer, muito instigante. Eu acho fundamental a gente poder ter essa troca, porque muitas vezes alunos me perguntam, eu sou de psicologia, eu vou ter que fazer graduação em economia ou vice-versa? Eu falo, não, pelo amor de Deus, né? 2 graduações acho que não precisa em geral. É melhor tentar complementar na pós-graduação, daí vai fundo. Porque, claro, eu não vou me tornar economista, mas é importante a gente poder ter uma base comum, uma linguagem comum para poder levar essa conversa adiante, sem dúvida. Eu também gosto de fazer o convite para o nosso congresso lá em IAREP-SEIB, no ano que vem, como eu falei, de 7 a 10 de junho, em Nice, com Lowenstein, né, com o Deus. E deixa eu contar para vocês também, para quem está conhecendo agora a área, eu tenho um canal no YouTube que chama Pílulas de Psicologia Econômica, que tem mais de 2.000 vídeos curtinhos, é tudo roots, assim, é bem raiz, né? Eu mesma faço, eu andava no parque antes da pandemia filmando os gansos e tal, né? E tem o Instagram também, Psicologia Econômica, para quem quiser conhecer mais. Eu falo sobre esses assuntos todos, é um canal de divulgação científica. Então, muito obrigada. E, Celso, eu não sou economista, não estou em nenhum conselho, mas você fez uma propaganda que eu queria ser convidada, viu? Não, eu estou brincando, mas muito legal, ainda com direito a baile. E depois, meu Deus, porque só uma coisa, Rosenberg, essa coisa de direita, né, de liberal, de populista de direita, dá dinheiro e dá tudo mais, né, para chegar onde eles querem, né? Então, por isso, eu chamo, desculpa qualquer coisa, mas eu chamo de laranjão podre do norte, né? O Trump dava dinheiro, aqui também, etc., né? Mas porque tem a agenda deles, né? Então, não tem a ver com como, né, esse ministro aqui da economia, que de liberal, não sei onde é que foi parar, né? Mas... Maravilha. Professora, obrigado. Eu queria mandar um abraço para o meu professor de graduação, professor Laerte, que está aqui assistindo a gente. Pedro, deu aula para mim aí no século retrasado aí, mas obrigado, professor Laerte, por estar aqui conosco. Rosenberg, quer fazer uma frasezinha aí? Não? Então tá bom. Professora, muito obrigado. Denise, agora com você. Obrigado. Obrigada. Eu agradeço. Queria agradecer a todos nessa noite, sexta-feira, tão fria, né? E aí, saúde! Muito bom! Cheers! Obrigada, gente. Que noite deliciosa. Professora, muito obrigada. Muito obrigada. Que delícia. A gente agradece. Eu queria fazer um convite rápido também, aproveitando aí os eventos. Vocês devem estar vendo aqui atrás de mim. Queria convidá-los para participar do Congresso Paulista de Economia, que acontece agora, está chegando, em setembro, dia 8 e 9 de setembro. Eu vou colocar o link aqui no chat para todo mundo se inscrever, já está chegando. E é isso, obrigada. Eu queria lembrar a todos que a gravação fica disponível na TV Economista, no canal do YouTube do Corecon São Paulo, tá bom? Então todo mundo pode assistir. Inclusive, nós daremos ampla divulgação para esse conteúdo, para que todo mundo continue assistindo nos próximos dias, tá? Obrigada, gente. Boa noite.